Progresso. Este é o caminho que Deus tem para nós. Provérbios 4 nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus nos criou para a plenitude, por isso o seu caminho de instrução, especialmente em Provérbios, é seguir princípios que nos dará uma vida abençoada. Lembre-se, caminhe pelas trilhas que Deus nos deu para que a sua vida cresça, se desenvolva, que você seja uma grande bênção para poder abençoar a todos através deste progresso. Bem-vindo à nossa celebração online. Convide os seus amigos, aproveite, pegue esse link, transmita para outras pessoas, que mais pessoas possam se juntar a esse movimento de elevar as nossas vozes e de se colocar diante do nosso bondoso Deus.
uma coisa muito boa é a gente ter o que compartilhar, o que falar de experiências que a gente pode passar com Jesus no meio dos nossos tempos difíceis, que com certeza você deve estar passando até agora um momento difícil. Se não passou ainda, né? Espero que você tenha aí um memorial para falar que você sentiu que Jesus estava ali naquele barco com você no meio da tempestade. Por exemplo, agora, o tempo que eu estou passando, meu marido se tratando de um câncer muito agressivo, muito surpreendente até para os médicos. Mas qual é a nossa diferença no meio da nossa tribulação, no meio dessa tempestade? Você sabe que Jesus está ali com você e você vê, é visível, não dá para alguém argumentar. Ah, tem certeza? Ah, mas você está calma? Ah, mas você não está... Não, a gente sente, nós somos carne e osso normal, como Jesus foi aqui. Mas é muito diferente a paz que você tem e você vê os detalhes e você vê, ai, olha isso agora, foi Deus. Ah, agora aquele médico veio bem na hora, foi Deus. Seja sensível e reconheça Deus no meio da sua tribulação, porque Ele está lá. Você pode ter certeza. E a honra e a glória é toda dele no meio da nossa tribulação. Experimente isso. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
E agora, na nossa celebração, quero convidar você a orar junto comigo. Que você, nesse momento, coloque diante do Senhor todas as suas preocupações, também os seus agradecimentos, e se lembre de, inclusive, colocar na sua oração tudo aquilo que envolve a percepção do reino de Deus e de missões na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque nós temos o Senhor como nosso Deus e Pai. Muito obrigado porque temos esse acesso tão gostoso a estar na Tua presença. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, continue, Senhor, presente na nossa vida. De repente, se alguém que está acompanhando a nossa celebração hoje tem passado por dificuldades, e essas dificuldades até mesmo têm tirado a percepção de como o Senhor é um Deus tão presente na vida delas, que o Senhor se manifeste, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame, Senhor, da sua graça e do seu amor no coração de cada um de nós. Que o Senhor também nos abençoe com toda a percepção correta de como nós devemos viver, daquilo que precisamos fazer como verdadeiros cidadãos do Teu reino, como pessoas que estão aqui, que receberam esse amor vindo do Senhor e que agora têm essa responsabilidade de espalhar esse amor por todo lugar onde nós estivermos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma vida abençoada. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Somos eleitos do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação, para socorrer aquele que está aflito e ao sofrido que tem falta de pão. Meu compromisso é com o povo
Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal da IBNU, esse canal que tem produzido conteúdo bíblico para abençoar a sua vida e para transformar você em um agente de transformação na sociedade, levando esse conteúdo para as pessoas que você conhece. A gente tem estudado nesses últimos dias a respeito do papel da igreja, como a igreja se porta na sociedade que ela está inserida, em qualquer lugar que seja, inclusive quando nós vamos estudar a história da igreja, a história dos movimentos evangelísticos, e aqui é muito interessante a gente pensar que durante muito tempo a igreja protestante não era a única a fazer esse tipo de ação, não era a única que corria aí atrás de levar a mensagem salvadora de Cristo Jesus para as comunidades que não tinham contato com ela. É interessante a gente ver na história que a Igreja Católica teve um papel importantíssimo na evangelização e no alcance de várias comunidades ao longo dos anos, principalmente ali pós-Reforma Protestante, século XVII, século XVIII, até mesmo no século XIX. Nós temos várias missões católicas buscando levar a palavra de Deus para comunidades distantes que não tinham contato com isso. Aí você pode até pensar, mas eles estavam fazendo isso porque a Reforma Protestante causou um abalo dentro da igreja e eles estavam querendo retaliar. É aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta. Se alguns fazem por inveja ou por interesse pessoal, não importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Existem várias histórias que a gente pode abraçar aqui e ler e nos debruçarmos para entender quais foram os desdobramentos dessa ação. Mas hoje eu queria falar mais sobre o nosso momento, sobre o nosso período, a nossa época, aquilo que estamos vivendo hoje, como que a igreja pode agir nessa sociedade, nesse ambiente em que ela está inserida, com as mazelas sociais que nós temos enfrentado, com as dúvidas, com as lutas intelectuais, as lutas psicológicas, emocionais que temos visto ao longo dos anos que temos vivido, principalmente se nós formos pensar no impacto que a pandemia teve na sociedade atual. Como que as pessoas elas entraram, muitas delas, em um modo de defesa, um modo de proteção, porque estavam expostas a relacionamentos, muitos desses que não estavam acostumados. Se você pega antes do ano 2020, que é quando a pandemia efetivamente acontece no mundo e principalmente no Brasil, né? O nosso primeiro lockdown foi em março de 2020, apesar do Covid ser chamado Covid-19, que é o ano do descobrimento daquela bactéria, daquele vírus, perdão, do vírus que estava se espalhando lá na região da China, e aí ele recebe o ano do descobrimento, que é o ano 2019. Se a gente for pensar antes desse período, a nossa vida, a nossa sociedade, ela já estava desenvolvendo as suas relações, as suas interações num modo meio que automático. Se você pega qualquer etapa da vida da pessoa, se ela estava na etapa pré-escolar, se ela estava na época do ensino fundamental, ensino médio, se ela já estava entrando na faculdade, saindo da faculdade para entrar no mercado de trabalho, cada uma dessas características, dessas etapas, desses, vamos dizer assim, desses períodos da vida da pessoa estavam funcionando no automático. As crianças estavam indo para a escola, os adolescentes também estavam lá terminando o segundo grau, os jovens estavam entrando na faculdade definindo qual seria o futuro das suas carreiras, aqueles que estão finalizando o curso de graduação, da sua primeira graduação, estão lá pensando como vão se inserir no mercado de trabalho, fazendo as suas conexões, fazendo as suas relações, e de repente tudo isso é rompido. Você é obrigado a passar tempo com pessoas que você não tinha tanto costume de passar tanto tempo assim. Para alguns casos, em muitas famílias, em muitos lares, isso foi uma bomba, porque não havia ali uma relação social bem desenvolvida e muitos entraram em conflito interno. Em alguns casos, algumas empresas sobrecarregaram seus funcionários que estavam agora trabalhando de casa, os famosos home offices. E aí você tem pessoas que não têm mais horário de trabalho. Eram acionados de manhã, de tarde, de noite, misturando ali a sua vida pessoal com a vida do trabalho. E toda essa luta causou sim um impacto emocional muito grande na nossa sociedade. E uma das questões que a gente
levanta nesse período, ou levanta como resultado dessa situação que nós vivemos, e nós temos visto isso nos últimos anos, principalmente aqui no período que nós estamos vivendo, é essa relação do que é a verdade. Como que nós podemos balancear a nossa fé, a nossa crença, com aquelas verdades que a gente pode chamar de verdades até universais, ou muitas vezes verdades individuais que entram em choque com as verdades coletivas. E por isso que eu queria trabalhar com você hoje aqui sobre o tema fé e razão no cumprimento da missão. Uma espiritualidade integrada que transforma a sociedade. Como que nós podemos aplicar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos, para sermos agente de transformação na sociedade em que nós estamos inseridos? E a gente vai começar, obviamente, a partir do texto bíblico. E de onde eu poderia partir? Tem vários textos, né? A gente poderia falar, por exemplo, de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo nos orienta a termos aquilo que é o nosso culto racional, a entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto que era chamado de culto logikes latreia, né? Aquele culto da razão, é você saber o que você está fazendo. Mas esse culto da razão, ele tem uma base muito anterior. Ele tem uma base que nos permite observar a nossa situação, observar o ambiente onde nós estamos e observar os escritos da palavra do nosso Deus. E essas observações vão nos levar a ter essa compreensão de como nós podemos equalizar essa diferença entre fé e razão, ou, na verdade, como que a fé e a razão não são contrárias uma à outra. Normalmente, quando a gente faz os debates de fé e razão, coloca fé x razão, ou seja, fé versus razão. Na verdade, deveria ser o mais. É fé mais razão. Para que, através do conhecimento que nós podemos adquirir das questões observáveis, das situações que a natureza nos apresenta, nós podemos fortalecer a nossa fé e caminhar com muito mais certeza daquilo que cremos. Olha que interessante, vou convidar você a ler comigo o Salmo 19. É um salmo que apresenta uma poesia belíssima, é um salmo que é considerado davídico, um salmo para o mestre de música, um salmo davídico, esse é o subtítulo que está aqui na NVI. O que o texto nos diz? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela à outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. É muito interessante a gente perceber a dinâmica desse salmo, porque quando a gente vai ver aquilo que o texto bíblico está nos apresentando, esse Salmo 19 ele apresenta aí uma sinfonia de duas revelações que trabalham em perfeita harmonia. A gente ouve aí essa harmonia das vozes divinas. Tem uma primeira voz, que é a voz da criação, que o texto bíblico inclusive vai dizer que não tem discurso nem palavras e não se ouve a sua voz. Verso 3. Mas no verso 4 diz: mas a sua voz ressoa por toda a terra. Essa voz da criação, ela é impossível de se evitar. Ela é a criação que fala, é a criação que expõe a natureza e a grandeza desse Deus Criador. É muito aquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, quando diz que os atributos de Deus, aquilo que se pode conhecer de Deus, aquilo que foi revelado a nós, que é possível conhecer,
está expresso na criação, é essa criação que fala. Então nós temos essa primeira voz, essa revelação que nós chamamos ali de revelação geral. Mas aí o texto continua e a partir do verso 7, ele vai nos apresentar uma revelação que é a revelação específica, que é essa segunda voz. É a segunda voz que é a Escritura que instrui, como nós vimos aqui no texto. Quando nós vamos pensar na síntese entre essas duas vozes, nós temos que ver que elas partem do mesmo autor. A revelação criada, a revelação da criação, a revelação exposta na criação, ela não contradiz e não faz um contraste com uma revelação específica da palavra. Então nós temos essas duas vozes em síntese, é o mesmo autor e o mesmo propósito. E ainda tem uma questão, qual é o resultado que isso vai trazer? Vai ser um conhecimento transformador de Deus. Quando nós falamos das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos embates, dos dilemas sociais, familiares, emocionais, a grande maioria dos problemas são causados justamente por esse afastamento desse conhecimento de Deus, por esse distanciamento da nossa relação com Deus. Viktor Frankl, que é um grande escritor, ele fundador de um movimento de psicanálise chamado de logoterapia, e ele conta a sua história lá no seu livro Em Busca de Sentido, a história que ele passou no campo de concentração nazista antes de ser, vamos dizer assim, liberto desse campo de concentração e depois fugir, né, e ir se estabelecer nos Estados Unidos. E ele vai falar sobre esse vazio interno que cada um de nós carrega. Ou seja, é uma frase que é atribuída a ele, diz que ele falava que o ser humano tem dentro de si um espaço, um vazio que é do tamanho de Deus. Ou seja, essa ausência de Deus nos causa essa insatisfação, essa inconformidade, essa luta interna para podermos nos posicionar na sociedade que estamos. E aí a gente acaba procurando o quê? A gente acaba procurando elementos diferenciados para poder suprir essa ausência, mas qualquer elemento criado, qualquer situação que a gente viva nunca vai poder ter o mesmo tamanho do Criador. Nunca que a criação pode compreender 100% o Criador. Até meio, vamos dizer assim, é ilógico você imaginar que a criatura vai suplantar o seu Criador. Não tem como isso acontecer. Então esse espaço vazio é muitas vezes exatamente essa ausência desse conhecimento transformador de Deus que nós precisamos buscar e levar às outras pessoas. Por isso que essa dicotomia que a gente muitas vezes traça, né, que as pessoas traçam entre a fé e a razão, ela não se sustenta. Porque a razão sem a fé, ela não tem um fim em si mesmo. Você nunca vai conseguir obter todas as respostas que a sua cabeça gerar apenas através da razão. Há elementos da nossa sociedade, da nossa vivência, da nossa vida cotidiana que não conseguem ser explicadas por uma fórmula matemática. E aí o que nós vamos ver? Nós temos essas duas revelações, a revelação geral, que é essa primeira voz, a criação falando. O texto vai nos dizer, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, é como se tivesse com um megafone, falando para todo mundo. Olhem aqui, olhem para mim, olhem os céus, olhem o firmamento, olhem a glória dessa criação. E é muito interessante porque essa revelação, ela tem uma linguagem universal. Ela não precisa de tradução, ela não precisa de interpretação. Ela está disponível para qualquer pessoa que possa observar. Claro que nós podemos falar assim, e como é que ficam aquelas pessoas que nasceram com defeitos congênitos, pessoas que não podem enxergar, que não podem sentir cheiro, que não podem ouvir? Elas vão ter essa percepção, elas vão ter a percepção à medida que elas podem ter contato, ou na medida do contato que elas têm com essa revelação. E elas vão conseguir perceber isso também, mas para a grande maioria das pessoas que não possuem aí defeitos ou falhas nas suas qualidades cognitivas, nas suas capacidades cognitivas, a criação está gritando. Ela está anunciando, proclamando a glória de Deus. E é um testemunho constante, porque essa proclamação ela é diária.
ela é diária. O que o texto diz, vai nos dizer? Um dia fala disso ao outro dia. É uma experiência muito transformadora. Não sei se você já teve essa possibilidade. Nós aqui da cidade de São Paulo temos muita dificuldade disso por conta dos prédios altos, da diferença de relevo, mas eu convido você talvez a fazer um exercício onde você está. Acorda cedo, observa o nascer do sol. Toda vez que o sol nasce, que ele rompe ali a aurora, quando você vê ele surgindo no horizonte, é impressionante. Você se coloca, ele te reposiciona na criação. Você percebe a sua pequenez diante da majestade, da magnitude, daquele elemento que quando surge, ilumina todas as coisas. Você está no escuro, você está no breu, você não está vendo nada. De repente surge aquela bola de fogo que começa a iluminar tudo. Realmente é uma experiência marcante na sua vida. Eu convido você a fazer isso. Então esse dia vai proclamar o outro dia. E qual é o alcance? O alcance é global. Não há nenhuma parte do planeta que não receba esses raios, que não receba essa iluminação, essa glória anunciada na criação. Tudo isso é percebido como? Pelos próprios elementos sensoriais que foram colocados em nosso corpo. Então nós precisamos utilizar a razão, nós precisamos utilizar o nosso intelecto para perceber essas coisas, para inclusive fazer todos os cálculos que já foram feitos a respeito da rotação da Terra, da velocidade de rotação, da velocidade que o espaço sideral está sendo cruzado pelo sistema solar. Eu não sei se você sabia disso, mas vai uma dica. Perceba os novos modelos do sistema solar e você vai entender que nós não estamos estáticos, ainda que estejamos em movimento, mas o sistema solar ele não está estático no universo onde os planetas rodam ao redor de uma estrela. A estrela também está em movimento. A estrela também está avançando e quando ela avança, o seu empuxo gravitacional faz com que os planetas acompanhem ela. Então nós estamos numa velocidade gigantesca no universo, rodando em torno da estrela mais próxima nossa, que é o Sol. E essa revelação ela tem uma clareza radiante, ou seja, é como o Sol que nada pode se esconder da sua luminosidade. O texto mesmo vai dizer aqui, que quando ele se lança em sua carreira como um herói e sai de uma extremidade dos céus e faz o trajeto até a outra extremidade, nada pode escapar do seu calor. Essa é a revelação que Deus preparou para toda a humanidade. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi colocado, que pode ser observado e percebido com a razão. Mas aí Deus foi a mais, foi além. Ele falou assim, eu vou transformar toda essa revelação geral numa coisa mais profunda, numa coisa que aumente ainda mais a percepção a respeito da grandiosidade, da magnitude dessa criação. E ele traz o que nós chamamos de revelação especial. Em alguns textos você vai ler isso, vai se falar de uma revelação que é chamada de específica. E existem dois momentos dessa revelação específica. O primeiro momento é justamente a produção desse conteúdo, do texto bíblico, do texto que orienta e que direciona a humanidade ao longo dos anos. Esse texto que nós temos acesso hoje. E o segundo e mais importante, que é a revelação do próprio Deus na figura do seu Filho Jesus. Quando ele habita entre nós, transforma a realidade e mostra, aponta o caminho que nós devemos seguir. Então, nós temos essa segunda voz, que é essa revelação através da Escritura. E ele tem uma mudança, uma guinada drástica no texto, A partir do verso 6, ele está falando do sol, das questões criadas, da natureza, e no verso 7 ele já rompe com essa linha de pensamento e fala, a lei do Senhor é perfeita. Quando nós estamos falando de lei aqui, nós estamos falando exatamente da Torá, a lei de Moisés. Nós entendemos que Deus, na sua economia, no seu entendimento de como deveria revelar-se à criação, a sua criatura ali, o ser humano com quem ele tinha uma relação muito próxima, de acordo com o início do livro da Bíblia, como Gênesis vai nos narrar aquela trajetória, ele entendeu que precisava fazer isso paulatinamente. Ele entendeu que não era bom, não era aprazível chegar já diretamente para os primeiros seres e falar assim, olha, a criação é essa daqui, vocês estão nessa situação de pecaminosidade, eu vou resolver dessa forma, vou mandar o meu filho, vai ser desse jeito.
não foi assim que ele escolheu. Ele foi colocando nuances, foi colocando como se fossem ali, na história de Joãozinho e Maria, a gente lembra muito dos pedaços de miolo de pão que eles lançam, que as aves vão lá e comem. Mas existe antes dos pedaços de pão umas pedrinhas brilhantes que brilham ao luar, que fazem com que eles se salvem na primeira vez que a sua madrasta os coloca no meio da floresta. Então essas aqui são as pedrinhas brilhantes, essas pedrinhas que ninguém pode remover. Essas pedrinhas na história ali da Torá e depois em todo o desenvolvimento do que a gente chama de Tanar, que é o Antigo Testamento, apontando para a estrela que não tem fundação, que brilha mais que a luz do sol, que é o seu próprio filho, aquele que vem ser a estrela da manhã, aquele que vai brilhar e, como diz lá o texto do Apocalipse, lá na Cidade Santa não precisa de sol, porque a glória do próprio Deus ilumina toda a cidade. Então ele vai fazer essa mudança e nesse momento da escrita desse texto, a Torá é a referência, a lei é a referência. Por isso que ele fala, a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Ou seja, esses escritos que foram entregues pelo próprio Criador para a transformação da situação e da caminhada do ser humano que estava ali no ambiente ou no momento da sua trajetória condenado. Era uma realidade de condenação completa. E aí Deus, se compadecendo da criação, faz todo o planejamento, ou seja, executa o planejamento que já estava feito e executa esse planejamento que encaminha o ser humano para a reunião, a religação com o Deus Criador através ali do sacrifício do seu Filho. Então essa lei ela é perfeita e ela refrigera a alma, porque quando nós temos o olhar racional que observa todas as coisas criadas, nós podemos nos colocar numa posição, quem sou eu diante disso aqui? Quem sou eu para trazer uma resposta aceitável a essa grandiosidade, a essa suntuosidade de toda a obra criada? Eu não sou digno de nada. E isso pode inclusive trazer para nós um sentimento de culpa, de pequenez, de invalidez. E aí Deus traz a sua lei para refrigerar a alma, ou seja, a lei ela foi dada ao homem para que o homem tivesse um caminho de volta a Deus. É óbvio que essa lei que ela é perfeita e que revigora a alma, ela não era um fim em si mesmo. Por muito tempo a lei foi interpretada dessa forma. Se nós executarmos fielmente a lei, nós vamos conseguir receber as bênçãos que a lei está falando. Mas a lei, na verdade, ela servia como um espelho para apontar em nós as nossas falhas e os nossos pecados e a nossa culpa. Mas dentro da própria lei havia a válvula de escape. Essa válvula de escape foi anunciada no Éden, quando Deus vai condenar a serpente pelo que ela fez com a mulher. Essa válvula de escape estava lá em Moisés, quando Moisés declara que virá um profeta muito maior do que ele, que restaurará todas as coisas. Tudo isso já estava encaminhando. Então, ainda que eu, exercendo a função e o papel que a lei demandava de mim, eu percebesse que eu não conseguia cumprir todos os preceitos da lei, eu tinha que lembrar que viria aquele que acertaria todas as coisas. Ela é o testemunho fiel que dá sabedoria aos inexperientes. Ela tem os preceitos retos que alegram o coração. Ela tem um mandamento puro que ilumina os olhos. Então, na nossa caminhada, se nós nos debruçamos a estudar a lei, associado à nossa percepção da grandiosidade, do poder e da majestade de Deus na criação, nós temos esses elementos agindo na nossa vida, uma alma que será refrigerada, que traz sabedoria aos inexperientes, que alegra o coração e que traz luz aos nossos olhos. Nós não vamos viver em trevas, nós vamos poder caminhar em direção à luz. E aí, como é que a gente integra essas duas revelações? Nós temos primeiro a revelação geral e como ela age na nossa vida. Ela deve nos levar a uma adoração através dos conhecimentos básicos da ciência. Quando nós nos desenvolvemos e nos debruçamos em entender os processos naturais e entender como as coisas funcionam, isso deve nos causar em nós um sentimento de gratidão e de glorificação ao próprio Deus. Entender que todas essas coisas criadas que estão ali nos fazem lembrar que esse Deus Criador é o sustentador de todas as coisas.
Também é um diálogo com a cultura que nós estamos inseridos. Seja aqui no Ocidente ou lá no Oriente, à medida que nós nos envolvemos e nos dedicamos a aprender mais sobre essa questão da revelação geral, daquilo que está presente para todas as pessoas observarem, nós conseguimos dialogar com a cultura. Também nós podemos aprender e ter essa educação integral, não apenas a educação espiritual, de desenvolvermos as qualidades que são esperadas de nós através da nossa dedicação, da nossa fé, daquilo que nós desenvolvemos na nossa vida de busca do nosso Deus. Mas também aprender as regras, as leis naturais que esse Deus colocou para a sustentação da nossa vida nesse mundo que foi criado. E ela traz para nós uma apologética natural, ou seja, uma defesa da nossa fé a partir dos elementos naturais. Isso já está sendo feito ao longo de vários anos. Durante muito tempo, cientistas se debruçaram para desmistificar e remover do ambiente social qualquer elemento que apontasse para algo sobrenatural. E eles sempre vão esbarrar em alguns pontos, eles sempre vão chegar em algum ponto e falar, mas isso aqui não faz sentido. Inclusive, agora o telescópio James Webb, que foi lançado na década de 80, e está aí circulando o universo, e ele tinha perdido comunicação, inclusive com a NASA, de repente ele voltou a se comunicar, eles acharam que havia ali uma interferência radioativa no meio do caminho da comunicação, mas agora, não faz muito tempo, ele conseguiu mandar novamente vários dados de capturas que ele fez do universo mais longe possível, mais longínquo que ele já foi na história da humanidade. Quando essas informações foram recebidas, meus queridos, isso causou uma revolução nos cálculos físicos e matemáticos a respeito da idade do universo, da formação do universo. Vários problemas apareceram. Então hoje nós estamos aí nessa luta, nós estamos aí nessa briga para entender, será que as nossas fórmulas, nossos cálculos continuam válidos? Ou nós vamos ter que refazer aí algumas ideias? Porque os cálculos apontavam, com a lei da entropia e de outros elementos, para um universo que surge de uma grande explosão. Até essa questão do Big Bang, que já foi muito discutida, hoje está sendo reavaliada. Então, quando nós envolvemos a nossa vida, a vida da igreja, nesse estudo da revelação geral, nós podemos sim participar dessas discussões e com apologias que nós muitas vezes nem calculamos. Mas aí quando a gente vai pensar nessa revelação especial, a revelação que Deus entregou para a sua comunidade, o seu povo ali, o povo judeu, e que hoje faz parte dessa eclésia, desse grupo maior de pessoas que adoram a Deus e o seu Filho Jesus Cristo, nós vamos ter ali uma resposta natural quando nós realmente buscamos entender isso. Quando nós aplicamos a nossa fé em crer que esse texto aqui é a palavra de Deus. Então, primeiro com a razão eu observo todas as coisas, mas agora com a fé eu me debruço sobre o texto para aprender sobre ele. E essa devoção vai nos gerar esse estudo devocional da Bíblia que vai cada vez mais fortalecer a nossa fé. E com a nossa fé fortalecida, e aqui nós temos que fazer uma ressalva. Muitas vezes a nossa fé não está aqui no texto, não está no conhecimento do texto, está nas afirmações sobre o texto. Então muitas vezes a gente vai achar um teólogo, alguém que fala algo que ressoa no coração, alguém que fala algo que rebate no coração e você fala, poxa, eu acredito como essa pessoa acredita. Mas essa pessoa, na história, no seu momento histórico, no ambiente onde ele está inserido, muitas vezes pode estar respondendo uma pergunta daquela época, daquele momento. E aí esse momento ele muda, ele transita para uma outra realidade. E aquela resposta, ela normalmente não é uma resposta cabal, ela não é uma resposta que nós podemos dizer assim, uma resposta holística, ela vai responder todas as dúvidas e todos os problemas. Talvez ela estava atendendo a um problema específico da sociedade naquela época. E aí nós abraçamos uma ideia, abraçamos um conceito a respeito do texto bíblico que muitas vezes não fala mais com o nosso tempo, não fala mais com a nossa sociedade. Inclusive, dentro do próprio texto bíblico, algumas cartas paulinas, claro que, como ele vai dizer para Timóteo, né, passa grafé theopneustos, ou seja, toda a escritura é divinamente inspirada. A pergunta que a gente levanta é, mas de que escritura ele está falando? Se o Novo Testamento não existia naquela época. Ele está falando da Torá, do Neviim e do Ketuvim, da lei,
dos escritos sapienciais e dos escritos proféticos. Então ele está falando daquilo que estava presente e disponível para ele naquela época. Quando Paulo afirma isso, obviamente nós também vamos entender pelo desenvolvimento da igreja que o que vai ser escrito e vai ser canonizado no Novo Testamento também é palavra de Deus, também é palavra inspirada. Quando ele está expondo isso para Timóteo, ele está dizendo que existem elementos ali que são resposta de Deus para aquela época, mas os princípios são válidos para toda a eternidade. Então, por exemplo, vai haver momentos no texto bíblico que ele vai falar sobre uma situação social de uma cidade específica e que hoje nós tomamos como lei e regra numa sociedade que não é mais aquela sociedade. A gente pode falar, por exemplo, como acontece em muitos ambientes religiosos, a respeito do papel da mulher dentro da comunidade de fé. E aí você fala assim, não, a mulher dentro da comunidade de fé, ela tem que obedecer às regras paulinas a respeito da sua participação. Ok, você pode sentir que essa é uma forma real e válida de exercer a sua fé, de entender o texto bíblico. Mas aí você também não pode estar diante de uma juíza. Porque se uma juíza tem autoridade sobre você na comunidade, por que ela não pode ter uma autoridade sobre você na sua comunidade de fé? Porque a grande questão não é se é homem ou se é mulher. Aliás, eu já deixo aqui um recado para você que está me assistindo. Talvez você fique pensando assim, então vocês defendem pastoras. Na verdade, nós não defendemos nenhum nem outro. Tem um texto do Luiz Saião, você pode procurar na internet, digite assim, nem pastores, nem pastoras. Só digita isso, vão aparecer vários sites que já publicaram esse texto. E leia o texto. Existem situações, sim, de diferença de função. O texto bíblico é muito claro com relação a isso, mas não diferença de importância. Não há ali em nenhum momento a mulher sendo colocada como uma subalterna do homem. Na verdade, inclusive, Ezer Kenegdó, que é a palavra do hebraico, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, aquela que é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, diz assim, aquela mulher que sai da sua lateral. Por isso que Deus tira da onde? Tira da costela do homem. Ele não vai tirar do pé para dizer que ela é inferior, nem vai tirar do pescoço para cima para dizer que ela é superior. Tira da costela, da lateralidade do ser humano, ou seja, ela vai estar ao lado do homem. Ela é aquela que complementa o homem e que faz deles uma só carne. Essa que é a lógica da criação ali no Gênesis capítulo 2. E aí quando nós vamos estudar isso, nós vamos perceber que nós precisamos interpretar, claro, aprendendo com a história da igreja, a história da revelação, a história da interpretação bíblica. A gente não pode interpretar aquilo que vem da nossa cabeça. Existe uma história que o Espírito Santo tem conduzido ao longo dos anos. E aí, a partir dessa interpretação, desse estudo devocional, nós vamos aplicar isso nas nossas comunidades de fé. E o que ela vai gerar também? Ela vai gerar uma pregação expositiva. Ou seja, um texto sendo exposto, sendo colocado diante das pessoas que esclareça as dúvidas e não traga mais dúvidas. Por isso que a pregação expositiva ela é muito importante. Vai gerar também um discipulado intelectual, ou seja, você recebendo elementos da vida das outras pessoas na sua trajetória e você com a sua vida impactando a trajetória deles. Esse discipulado, essa troca de experiências, aquilo que já foi previsto lá em Provérbios, assim como ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem, ou seja, a vida comunitária ali, ela vai gerar essa vida comunitária bíblica que leva ao crescimento das pessoas. Então assim você consegue integrar essa revelação que nós chamamos de geral com essa revelação especial na vida da igreja para impactar a sociedade em que ela está inserida. Aí você pode até se perguntar assim, mas isso é muito teórico. Isso aí é muito difícil da gente ver acontecendo nos nossos dias. A gente tem uma sociedade multifacetada, onde a verdade ela não é mais o elemento tão importante, assim, ou mais importante, porque a verdade se tornou fluida, a verdade ela está sofrendo ataques, não é? Aí a gente pode até pensar desde lá de Pôncio Pilatos, quando Jesus fala conhecereis a verdade vos libertará, né? Ele vai falando lá para os judeus e depois, quando ele vai ter o seu embate com Pilatos, aí Pilatos vai perguntar para ele o que é a verdade. Então, assim, a verdade desde aquela época muitas vezes era questionada. E quando nós falamos sobre a existência de Deus, quando nós falamos sobre elementos que a própria Bíblia nos aponta, muitas pessoas vão poder duvidar. Você vai falar, não, mas essa é a sua crença, esse é o seu pensamento. A gente citou no início aqui a respeito da Covid-19, eu não vou nem entrar na discussão se vacina deve-se tomar vacina ou não, porque com certeza você já ouviu essa dúvida, essa disputa.
Devo tomar vacina? Não devo tomar vacina? A vacina é eficiente, a vacina não é eficiente. Aí você pega os números dos laboratórios apresentando ali o percentual de eficiência da sua vacina. Aí passam alguns meses, sai um outro relatório dizendo que aquele primeiro relatório era falso. Então, assim, nós vivemos um pandemônio nesse período que nós tivemos aí com a pandemia e, infelizmente, foram levantadas muitas dúvidas a respeito do que nós podemos crer, do que nós não podemos crer. Mas existem na história elementos e personagens que podem nos esclarecer, podem nos mostrar como essa vida é possível, como essa tentativa de se viver uma vida em que a fé e a razão caminham de mãos dadas, não só é possível, como ela transforma a realidade social da sua época. E eu vou trazer só um exemplo aqui, que é um exemplo bastante forte e emblemático, mas ele tem um impacto tão grande na sua época que nós, inclusive, utilizamos parte dos seus estudos ainda nos nossos dias. Eu estou falando de Blaise Pascal. Pascal, ele vive de 1623 a 1662 e ele era um homem de duas vocações. Pascal, ele tinha a vocação racional, ele era um cientista brilhante. Para vocês terem uma ideia, ele foi um matemático que fez grandes avanços em cálculos de geometria projetiva. Ou seja, muitos prédios, muitos edifícios foram construídos baseados em algumas fórmulas que Pascal produziu. Matemáticos posteriores pegaram as fórmulas de Pascal e desenvolveram ainda mais. Então ele teve um impacto direto na ciência, na matemática. E também muitos cálculos de probabilidade. Tem uma matéria, inclusive, quem estuda estatística, quem vai se formar em estatística, que o nome do curso, inclusive, é Probabilidade e Estatística. Pascal, ele caminha muito nesse ramo da ciência. Ele também era um físico muito, vamos dizer assim, inteligente e pensando em soluções muito alternativas. Ele fez muitos experimentos com pressão, inclusive até hoje a pressão é medida em Pascal. A pressão Pascal, ou seja, 1 Pascal, é a força de 1 Newton por metro quadrado, ou seja, é a pressão que se causa em 1 Newton por metro quadrado. Então você tem esse cálculo da fórmula de Pascal que é utilizado até os nossos dias. E ele era um grande inventor. Talvez você foi fazer uma soma na sua casa, os números eram quebrados, e você fala, vou usar aqui uma calculadora. Ele inventa a primeira calculadora. Esse era o Blaise Pascal. Só que ele também era um homem de fé. Ele não era apenas um cientista frio cuja fé estava morta. Ele tinha uma fé vibrante que queimava no seu coração. Ele tem uma experiência em 1654 que é chamada Uma Noite de Fogo, onde ele sente que é como se ele tivesse sido transportado do seu corpo para a presença de Deus. E ele vai começar a fazer um trabalho de apologética para os intelectuais da sua época, principalmente os filósofos. Ele vai bater de frente com a filosofia racionalista que está começando a surgir no seu tempo. E ele vai conseguir, como ninguém, fazer essa integração entre fé e razão. Então, o que nós temos da obra de Pascal? Pascal, por exemplo, ele vai fazer uma crítica dura aos filósofos, dizendo que o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles tinham um Deus criado pela mente deles, pela concepção deles. Ele vai fazer um cálculo matemático que ele vai chamar de a aposta, uma racionalidade estratégica diante dessa natureza, da incerteza sobre Deus, perdão. Quando você estava incerto sobre Deus, ele cria uma fórmula matemática. A gente vai ver ela já já. E ele vai ter vamos dizer assim, um desenvolvimento no entendimento, na forma como nós aprendemos as coisas, que é chamada de epistemologia. Ele vai traduzir isso ou vai comunicar isso como a epistemologia do coração. Basicamente, ele está dizendo assim, vocês estão querendo que agora a razão, o intelecto, os cálculos matemáticos expliquem todas as realidades da natureza, expliquem todos os fenômenos naturais, expliquem tudo. E aí ele tem aquela famosa frase, talvez você já até falou essa frase, se você é homem, falou para sua namorada, para sua esposa, ou ela já ouviu isso também de algum pretendente da sua namorada, sua filha, cuidado com a filha. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa é uma frase de Blaise Pascal. E ele não está ali sendo romântico, ainda que essa frase seja muito romântica.
Ele está criticando aqueles filósofos e postulantes da matemática, da física, que diziam que a razão ia explicar todas as coisas. Ele falou, vocês estão achando que vocês vão explicar tudo, mas o coração vai explicar coisas que vocês não vão conseguir. E, final, ele tem esse fideísmo racional, ou seja, nem era o racionalismo puro, abandonando completamente a fé, e nem era um anti-intelectualismo, como ele se lançou em vários ambientes para poder desenvolver o seu trabalho científico e acadêmico. E como é que era essa aposta que eu mencionei? Ele tinha essa distinção fundamental, ele fazia três frases, né, 3 axiomas. Ele dizia assim, se Deus existe e eu creio em Deus, então eu tenho um ganho infinito, porque o resultado disso é a vida eterna. Agora, se Deus existe e eu não creio em Deus, eu tenho uma perda infinita, porque eu estou condenado eternamente, de acordo com o que o próprio texto bíblico vai nos dizer. Aí tem o terceiro ponto, ele falou, bom, e se Deus não existe? Ou seja, eu digo, se Deus existe eu creio, se Deus existe eu não creio, ou se Deus não existe. Não importa se eu creio ou não, porque qualquer ganho ou perda vão ser finitos. Se esse Deus não existe vida eterna. Então, se eu estou vivendo aqui e eu creio que existe um Deus, mas esse Deus não existe, eu só vou perder nessa vida, não tem problema. E aí, ou seja, você tem apenas para os resultados para essa vida. Dentre os 3... eu acho que vale muito mais a pena eu crer que esse Deus existe, porque se ele realmente existe, o meu ganho é eterno. Então essa era a lógica que Pascal aplicava. Aí a gente vê como ele aplicou isso na sociedade da época e como nós podemos aprender isso para aplicar nos nossos dias, executando essa missão de juntar a fé e a razão e impactar a sociedade que nós estamos inseridos. Então ele tinha esse método que a gente chama, né? Na verdade esse método foi criado a partir das coisas que ele desenvolveu, a gente chama de método de Pascal, ou método Pascal. Competência excepcional, ser o melhor em sua área profissional. Você quer impactar a sociedade onde você está inserido, seja o melhor naquilo que você faz. Não fique apenas esperando ser reconhecido pela sua fé, pela sua garra, pelo seu amor às escrituras. Se você trabalha com isso, seja o melhor teólogo que você pode ser. Busque se aprofundar no texto bíblico, busque estudar o texto bíblico, busque transformar a vida das pessoas por aquilo que você aprendeu aqui. Mas em qualquer outra área profissional, seja o melhor no que você faz. Impacte as pessoas com seu exemplo. Tenha uma linguagem ponte, ou seja, comunicar as verdades cristãs em termos acessíveis. Não é trazer um monte de texto, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Tente interpretar o conceito bíblico para a linguagem que a pessoa pode receber. É assim que você vai associar a sua fé à sua razão. Abordar os problemas concretos da sociedade, questões reais. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma reportagem, a primeira vez que um brasileiro, e na verdade é uma brasileira de Goiânia, ganhou a maior nota no curso em que ela estava fazendo, sabe onde? Em Harvard, numa das universidades mais prestigiadas do mundo. Ela foi premiada pela universidade, ela é da área da psicologia, e a psicologia que ela queria aplicar era como transformar o acesso a tratamentos psicológicos para as crianças em situação de risco. Crianças em favelas, em comunidades que não têm acesso à psicologia, como que ela poderia criar programas que atingissem, que alcançassem essas crianças? Essa pessoa transformou, através do seu projeto, a sociedade. Faça isso você também. Eu, para dizer a verdade, eu nem sei se ela é cristã ou não é. Eu só estou replicando a reportagem. Mas se você é cristão e você tem a oportunidade de transformar a sociedade, vai lá e transforme. Impacte a sociedade onde você está. E tenha coragem profética, porque quando nós estamos caminhando, muitas pessoas vão afirmar coisas a respeito de Deus e do texto bíblico que não são verdades. Tenha aí a coragem de enfrentar as injustiças com verdade e lógica. Existe um exemplo muito concreto na vida de Pascal, que é o exemplo das provinciais. Ele escreveu 18 cartas, porque na época, a igreja da sua época estava colocando algumas verdades que não condiziam com a Bíblia. E aí Pascal vai enfrentar isso, era uma corrupção moral no ensino jesuítico. Os jesuítas que estavam ali, na época, dominando a região da França onde ele morava, próximo a Paris, estavam ensinando coisas que não batiam com o ensinamento bíblico. Então o que ele começou a fazer? Uma investigação rigorosa dos textos bíblicos e fazendo sátiras inteligentes para transformar a vida da pessoa. Qual foi o resultado? Mudança da opinião pública francesa. Isso, inclusive, impactou o papado. O papado teve que emitir depois encíclicas para corrigir o ensino dos jesuítas. Então, seja essa pessoa que tem coragem de enfrentar as injustiças com a verdade e com lógica. E aí, quando nós vamos ver
Como que a igreja pode se engajar ainda mais na sociedade que ela está inserida? Nós temos uma crise atual que são as fake news, e aquilo que eu chamei de pós-verdade, ou seja, cristãos têm que ser defensores da verdade. Então não seja um mero replicador de informações. Pesquise, busque se inteirar, busque saber o que está acontecendo. Também temos um problema de desigualdade social muito grande, que inclusive tem ampliado nos últimos anos. Ou seja, nós precisamos buscar inovações através da nossa vida e da nossa atividade para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Pascal ele conseguiu convencer a comunidade francesa que eles precisavam de um sistema de transporte público para atender as camadas mais pobres da sociedade. Uma crise de sentido, a gente mencionou isso aqui também. As pessoas estão buscando sentido nos mais diversos mundos. Seja um apologeta existencial, apresente para as pessoas as verdades que estão aqui e que transformaram a sua vida. Transformaram o seu ser. Seja aquele agente que leva o amor de Deus para as pessoas. E no momento que nós estamos vivendo de polarização política, um diálogo que quase não existe, busque dialogar com respeito, baseado nas evidências. Utilize a razão, mostre as evidências. Se a pessoa não conseguir absorver as evidências, então você não entra em discussão. Respeite e ame a pessoa que está do outro lado. Como Pascal pensa isso na vida da igreja, você tem que ter essa excelência profissional, ser sal e luz através da competência. Mostre para o seu chefe, para a pessoa que está liderando você, que você é competente não porque você quer ganhar pontos na sua empresa, mas porque você é servo do Deus que fez todas as coisas perfeitas, que fez as coisas funcionarem direito. Ainda que nós estejamos num mundo que está com pecado, com diferenças, com problemas por conta da ação, até própria ação humana, o mundo ele funciona como um relógio. Isso já foi falado durante a história. Seja essa pessoa que vai impactar as pessoas ao seu redor através da sua competência, da sua excelência profissional. Fale a linguagem da sociedade. Enfrente as injustiças com base bíblica. E, principalmente, mostre que só Cristo satisfaz o coração do ser humano. Quando nós vamos caminhar para o desfecho daquilo que nós estamos vendo, nós precisamos voltar no texto bíblico. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos entregar essas coisas à sociedade? Porque o Salmo não acabou. A gente parou no versículo 11, mas o versículo 12 em diante vai dizer o quê? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. E ele finaliza dizendo que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ou seja, aquilo que é a razão falando e a fé que é a minha meditação, sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu resgatador. O final desse salmo nos aponta que nós precisamos ter uma humildade que ela é extremamente necessária. Nós não podemos deixar que o racionalismo tome conta da nossa vida. Achar que simplesmente por termos conhecimento somos melhores que os outros. Ou seja, nós temos que ter esse autoconhecimento limitado. Nem sempre nós podemos ver os nossos próprios erros, como o texto vai dizer. Nós precisamos de iluminação, precisamos que Deus nos mostre onde temos errado. E nós temos que ter humildade intelectual para reconhecer a falibilidade da nossa razão. Nós não somos infalíveis. Nós não temos a resposta para todas as coisas, mas nós temos uma fé que nos encaminha para as respostas que precisam ser dadas. E, final, nós não podemos nos purificar sozinhos. Nós dependemos da graça do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, quando nós vamos trabalhar essa ideia de integrar a fé e a razão, nós precisamos entender que a integração da fé e a razão ela não é um luxo intelectual. Não é algo que a igreja deve fazer porque ela quer se mostrar soberba acima das pessoas, mas na verdade ela é uma necessidade espiritual. Para uma igreja que quer ser sal da terra e luz do mundo, você precisa se especializar na sua área para que através do seu conhecimento, aliado à fé que você tem, você impacte as pessoas que estão ao seu redor. Como Pascal mostrou, quando os cristãos vivem essa integração com excelência e com humildade, sociedades inteiras podem ser transformadas. A igreja contemporânea tem a mesma oportunidade e a mesma responsabilidade. Por isso, eu queria encerrar dizendo isso para você.
Não perca essa oportunidade. Não viva a vida esperando a hora da morte. Não viva a vida de qualquer jeito. Você está colocado na sociedade numa posição, num lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Você foi colocado ali e ali está sendo dada a você uma oportunidade de impactar as pessoas que estão ao seu redor. Como nós vimos hoje, você não deve abandonar de vez a razão e ficar simplesmente martelando em elementos que só a fé pode explicar. Você pode se tornar um especialista no que você faz. E quando for perguntado, mas por que você é tão bom no que você faz? Você pode dizer, porque eu tenho um Deus que me resgatou. Porque eu tenho um Deus que me amou. Porque eu tenho um Deus que criou todo esse universo, que demonstra a sua glória a cada dia. E com isso você transformar as pessoas ao seu redor. Que esse Deus ilumine o seu coração, ilumine a sua mente e com a união da sua fé e da sua razão, transforme você num agente propagador da graça e do amor que ele demonstrou derramado ali no sangue de Cristo na cruz para impactar as pessoas ao seu redor. Um forte abraço e que ele o abençoe. Muitos são os projetos da IBNU ligados ao reino de Deus. Nós abençoamos crianças, adolescentes, adultos, ensino bíblico, ajudando comunidades de muita limitação social e financeira, projetos como UNA, como Dignitate, como Tesouro Azul e Missão em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós temos quase 50 projetos com envolvimento direto ou indireto. Você é nosso convidado a investir no reino de Deus por meio do seu dízimo, oferta, contribuição, conforme desejar o seu coração. A IBNU é uma comunidade séria nesse sentido, que de fato usa os recursos com a finalidade de abençoar o reino de Deus. Nossa gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado e queremos entregar esse momento a Deus para que tudo isso que for enviado através aí do nosso Pix, através do QR Code ou por depósito direto, seja utilizado no reino de Deus para fazer diferença, para abençoar as pessoas com o Evangelho e aquilo que é desdobramento dessa graça divina na nossa vida. Muita gratidão a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Qual a melhor forma de interpretar o texto bíblico? Todo mundo concorda que é importante ler e compreender as Escrituras, mas nem sempre é muito fácil interpretar cada um dos textos quando existem textos tão diferentes na Bíblia. Por isso que a gente vai ajudar você com o curso de Teologia Macários, o curso de Teologia da IBNU, que começou em março desse ano, já concluiu o seu primeiro módulo e acabou de começar o segundo módulo agora na primeira semana de junho. O nosso propósito é justamente responder essa pergunta: como eu posso ler e interpretar cada um dos diferentes tipos de texto do Antigo e do Novo Testamento? É o nosso módulo de Bíblia. A gente vai dar um panorama a respeito dos grandes grupos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo, falando sobre história, teologia e literatura. Por isso você é nosso convidado para assistir as nossas aulas do curso de Teologia Macário, que vão ao ar na terça à noite, 19 horas, e quinta-feira à noite, no canal da IBNU. Estamos organizando o Bazar da IBNU, que acontecerá no dia 19 de julho, das 10h30 às 16h30. E vamos precisar de muitos corações voluntários para que tudo isso aconteça. A organização do Bazar será no dia 16 de julho, das 11 às 16 horas. E você também pode se voluntariar para esse momento tão importante. Continue sim trazendo suas doações, que a gente vai recebê-las até o dia 16 de julho. E lembre-se, descartar não é doar. Doe com carinho e consciência. Contamos com você. E chegamos ao final de mais uma celebração. Foi muito bom ter você com a gente. E não para por aí, porque tem muita coisa acontecendo durante a semana aqui no canal da IBNU. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acompanhe o ensino e a gente se vê semana que vem. Até lá!